Agora convidamos ao palco o senhor Tiago Lima, representante do excelentíssimo senhor senador Wellington Fagundes. O senador Wellington Fagundes é presidente da Frente Parlamentar de Logística e Armazenagem. Então, o senhor Tiago Lima apresentará sua palestra intitulada Perspectivas do Agronegócio e os Impactos no Sistema Portuário. Tiago Pereira Lima é economista formado pela Universidade de Brasília, pós-graduado pela Fundação Dom Cabral e ESAF, nascido em Maceió, Alagoas. Servidor de carreira no Tesouro Nacional, foi secretário-geral da CNI-SESI, diretor-geral do Superior Tribunal de Justiça, STJ, diretor-geral da ANTAC, é presidente do Instituto Brasil Logística, IBL, órgão técnico de estudos e projetos da Frente Parlamentar de Logística. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui presente, vendo alguns velhos companheiros aqui de praticagem, muito embora não seja prático, mas tive a oportunidade de, por 4 anos, ser o representante do Ministério dos Transportes na IMO, onde eu pude conviver por um longo tempo com o nosso companheiro e amigo Cajati. É uma honra muito grande aqui estar presente nesse evento com o ministro do STJ, Dr. Marcos Buzzi. Eu tive o privilégio também de ser diretor-geral do STJ por alguns anos. Enfim, uma satisfação muito grande estar aqui presente, prestigiando o evento. Nosso presidente Gustavo Martins, grande colaborador do Instituto. A praticagem tem uma atuação extremamente proativa e importante dentro do Instituto Brasil Logística, que eu tenho o privilégio de hoje presidi-lo. O senador Wellington Fagundes gostaria muito de estar aqui presente, como presidente da Frente Parlamentar Mista de Logística e Armazenagem, mas, devido a alguns compromissos importantes em Brasília, no dia de ontem e de hoje, ele não pôde estar aqui. Eu gostaria até de citar, ele pediu que eu mencionasse quais são esses compromissos. Ele é relator setorial do Orçamento Geral da União 2019, na área de Justiça e Defesa. Então, ele, desde ontem, está reunido com a equipe do novo ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, também com as três armas, a Marinha, a Aeronáutica e Exército, no sentido de buscar um orçamento adequado à nova realidade de um novo governo. E também com o ministro da Fazenda, que agora assume o comando a partir de janeiro. Essa é uma das razões. Outra razão que ele não está aqui está diretamente ligada à praticagem. Nós fomos surpreendidos ontem com uma convocação pela Casa Civil, de um governo que está à véspera de se encerrar, de se concluir, com um projeto de lei ou medida provisória que será encaminhado ao Congresso Nacional, tratando da regulação econômica da praticagem. Entendemos que já não é hora de o governo que encerra, que fecha as suas cortinas, está tratando essa matéria, né? No máximo, num governo de transição, o tema poderia ser levado. Atento a essa questão, a reunião hoje às 15h30 na Casa Civil com o ministro Padilha. O senador Wellington, muito atento, estará presente no sentido de defender que o tema não é para ser tratado agora, mas sim com muita tranquilidade, no momento de um novo governo, um governo liberal que se avizinha com a outra visão de Estado. Então, essas são as razões da ausência do excelentíssimo senhor senador Wellington Fagundes aqui no evento. Bem, eu, como representante do senador, eu tenho que falar as palavras do senador. Então, ele, de próprio punho, redigiu, e nós estamos aqui para colocar algumas posições do senador Wellington Fagundes, dentro do tema que está estabelecido pelo evento. Senhores, é certo que hoje estamos vivendo um momento de reavaliação de todos os institutos nacionais, incluindo os serviços portuários. Todos devemos trabalhar sempre para encontrar cada vez mais soluções consistentes e baseadas na razão e na justiça econômica e social para o nosso povo.
E assim, tratando-se de nossos portos, devemos fortalecer todos os serviços que elevam eficiência, eficácia, justiça social e soberania nacional. Nesse contexto, desde o decreto de 12 de junho de 1808, rubricado por Dom João VI, como primeiro regimento para pilotos práticos, é que a praticagem nasceu como serviço fundamental para assegurar e impulsionar com segurança o nosso comércio internacional. Assim, por mais de 200 anos, a nossa praticagem vem trabalhando sob os padrões rígidos de qualidade, eficiência e padrão internacional. Além de nossa marinha, a praticagem também é diretamente responsável pela salvaguarda da vida humana e da segurança da navegação em nossos portos, respondendo pela preservação de vultuosos patrimônios públicos e privados e do próprio meio ambiente. Atualmente, com grandes armadores internacionais submetendo e submetidos a um mercado de navegação marítima internacional rígido por uma feroz competição, passam a pressionar todos os custos portuários. E aí, o que nós observamos? Existe hoje um movimento internacional onde os armadores, que você pode contar nos dedos quantos armadores nós temos no mundo hoje, esses armadores resolveram verticalizar a sua atuação. Então, hoje nós vemos no Brasil, como já vemos em outros países, os armadores adquirindo terminais portuários. Isso dá um poder, uma capacidade de atuação e de poder de barganha brutal aos armadores e a esses terminais, onde o usuário que utiliza o porto para importar, para exportar, aqueles que trabalham nessa cadeia como os práticos, são, na verdade, o elo mais fraco. Isso é uma tendência mundial que a gente tem identificado e que entendemos que o Brasil tem que estar muito atento a isso, porque na medida em que você tem o armador sendo dono do terminal, com essa capacidade de ditar o frete, de ditar os seus custos e passá-los para os usuários, a gente pode ter um sério problema de você ter um custo Brasil se elevando, porque ninguém tem capacidade de enfrentar tamanho poderio econômico dos armadores. Então, é uma questão que nós estamos atentos, e inclusive o IBL está levando isso para a transição de governo como uma pauta a ser discutido. Não para cortar uma tendência mundial, mas para que você tenha uma regulação eficiente, para evitar os abusos. Por isso, a praticagem brasileira passou a ser submetida a constante avaliação, seja pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e até pela armadora francesa CMA-CGM. Esses estudos apontam que o custo da praticagem representa, em média, 0,2% do custo portuário e 2%, no máximo, do custo do armador em visita a terminais como o Porto de Santos ou de infraestrutura semelhante. O que claramente desmistifica a questão da praticagem como um elemento de custo que desequilibra a equação econômica financeira de usuários, de terminais e de armadores. O Brasil hoje tem 37 portos públicos e 176 TUPs, terminais de uso privado, com capacidade de oferta de 1,43 bilhão de toneladas ao ano de operação. Assim, o nosso comércio internacional, conduzido pelos nossos portos, e nesses tendo na praticagem um elemento confiável de segurança e eficiência nessa engrenagem exportadora, é um importante elemento de garantia ao desenvolvimento econômico. Entre os anos de 2003 e 2014, a demanda portuária cresceu 70% no Brasil, no período de 11 anos, e a expectativa é crescer mais de 100% nos próximos 25 anos. Portanto, muito trabalho à vista para praticagem. Isso representa hoje 95% do comércio exterior brasileiro. 95% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos.
Em 2017, a nossa grande mola propulsora do desenvolvimento, o agronegócio, exportou 96 bilhões, 44% do total exportado pelo Brasil foram commodities, agronegócio, puxando a nossa balança comercial. Se, por um lado, esse alto valor demonstra a competitividade do setor, por outro, ele esconde grandes potenciais. Entre os 1.497 produtos exportados pelo agronegócio, ou seja, 1.500 produtos exportados pelo agronegócio, apenas 10 de 1.500 respondem por 70% do valor exportado. Isso demonstra uma extrema concentração da nossa pauta de exportações, concentrada no granel, seja ele o granel mineral, seja ele a soja, o açúcar, o milho, e pouquíssimos produtos de maior valor agregado, o que se coloca como um grande desafio a mudança do perfil da nossa carga, né? Deixar de ser um mero exportador de commodities, o Brasil, para passar a ser um exportador de produtos de alto valor agregado, porque importar produto de alto valor agregado, isso nós fazemos. A prioridade para levar a produtividade dos portos brasileiros para atender as perspectivas de demanda, em grande parte, não estão nos portos. Estão nas suas infraestruturas de apoio logístico, como armazenagem, as rodovias, as ferrovias e hidrovias, e os diversos processos burocráticos que toda a logística de exportação padece. Nesse cenário, senhores, de entraves logísticos e burocráticos, observamos que os produtores agropecuários possuem somente 16% da capacidade de armazenagem para a sua própria produção. Esse é um dado importante. Apenas 16% do que eles produzem, eles têm capacidade de armazenar. Assim, acabam por sobrecarregar o transporte e a armazenagem intermediária, buscando, inclusive, o estoque em portos. Então, nós verificamos hoje que a atividade portuária, a maior remuneração dessa atividade hoje, não é a movimentação de carga, não é o container, não é o transtêiner botar o container no pátio, não é o transtêiner pegar o container e botar no navio, não é o shiploader jogar os granéis nos navios, não é o granel líquido ir para o navio petroleiro. Na verdade, a grande receita do terminal portuário hoje é a armazenagem. E isso gera uma guerra, literalmente uma guerra comercial brutal com os terminais retroalfandegados, que existem exatamente para armazenar. E como o produtor não tem capacidade de armazenar, ele acaba armazenando também a sua carga nos caminhões. Então é muito comum aquelas filas quilométricas em Paranaguá, aquelas filas quilométricas em Santos, em Rio Grande, de caminhões que não só estão transportando a mercadoria, mas como estão armazenando. Então, esse é um desafio que se avizinha muito grande para o novo governo, no sentido de aumentar a capacidade de armazenagem da nossa produção, que não para de crescer. Para você ter ideia, o déficit de armazenagem para o escoamento de nossos grãos encontra-se próximo de 80 milhões de toneladas, que a gente não tem como armazenar, e que está se estragando, gerando um prejuízo de aproximadamente 2 bilhões anuais. Esse cenário induz o produtor a comercializar e escoar a safra no período de preços de produtos menores e de custos de fretes elevados. Evidentemente que a praticagem não compõe esse processo de estrangulamento logístico, de forma alguma. Ao contrário, é elemento facilitador. Não temos como resolver tal desafio exclusivamente com ações de governo. É preciso reconhecer o cooperativismo como uma importante ferramenta para desenvolver a infraestrutura e a logística brasileira, englobando cooperativas de transportes, cooperativas de infraestrutura logística, além de concessões à iniciativa privada de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. Repetindo, concessões à iniciativa privada de rodovias, ferrovias, hidrovias e portos. Nesse sentido, o governo que chega já mostrou a sua cara.
efetivamente, a gente vai passar por um processo de concessão para iniciativa privada, de terminais portuários, de rodovias, de linhas férreas, privatizações de estatais. E no que diz respeito à nossa área específica, eu acho que ontem o novo governo deu uma sinalização muito forte, na medida em que indicou o novo ministro da Infraestrutura, um profissional que, hoje, no atual governo, é quem conduz todos os processos de privatização, de concessão e de licitação de terminais portuários, de rodovias e de concessões para iniciativa privada. Ou seja, os sinais estão, mais do que os sinais, as ações já estão mais do que claras, que entraremos no momento de mudança, de alinhamento do nosso Estado, onde a privatização, onde o particular terá uma iniciativa bastante relevante, bem diferente do que vivíamos até pouco tempo atrás, ou até nesse exato momento. É importante ressaltar que poucos sabem, e isso é verdade, que a atividade da praticagem no Brasil é uma atividade privada, com negociações de preços entre praticagem e armação, tal como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Inclusive, em casos de arbitragem, por razões de preço e ou serviço, a autoridade marítima brasileira pode intervir. Algo impensável, quando se trata do frete marítimo, onde o importador, o exportador brasileiro, dependente das grandes corporações e armadores internacionais, não possui remédios de simetria regulatória semelhante. E aí, tal como eu citei, a questão da verticalização dos nossos terminais, onde os armadores tomam conta dos terminais portuários brasileiros, fica cada vez mais difícil você ter a capacidade de negociar. Estamos enfatizando isso, porque é a visão do presidente da Freelog, né, que o problema não está na praticagem. A questão do custo está mundialmente se centralizando no armador, com a verticalização dos terminais em todas as costas, seja do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E aí é que vem um papel muito importante, que eu considero, das agências de Estado reguladoras, né? Nós entendemos que as agências reguladoras têm que ser fortalecidas, no nosso caso, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, como elemento de Estado, não submetido ao governo A, B ou C, seja governo de direita, de esquerda, de centro, mas como um órgão de Estado que hoje não tem capacidade nenhuma de fazer regulação econômica de praticagem, porque não conhece a praticagem, mas que conhece muito o setor portuário, conhece muito a navegação marítima e as nossas hidrovias. E é importante que essa agência reguladora seja fortalecida através de diretorias competentes, independentes, e essa posição do senador Wellington Fagundes, pasmem, com pouca influência política. Senhores, em outras palavras, a redução dos custos portuários não garante a contrapartida na redução dos fretes. Mais uma vez, não vamos falar de redução de custos portuários atacando a cadeia mais frágil, se a cadeia mais forte, o elemento mais forte da cadeia, que são os fretes, os armadores, não forem devidamente regulados por esse Estado, por essa agência reguladora que eu acabei de mencionar. A história demonstra que, mesmo que legítimos, os interesses empresariais em toda a nação desenvolvida buscam encontrar pesos e contrapesos entre os interesses privados e os da soberania nacional. Então, o interesse privatizar é importante, na nossa visão. Concessões é importante, mas em momento algum abrindo mão da soberania nacional. Daí a importância das agências reguladoras.
Senhores, eu vou concluir, e aqui não foi o senador Wellington que colocou, não, sou eu mesmo, muito inspirado aqui nos excelentíssimos membros da mesa, que citaram a Bíblia aqui. Eu, como evangélico, presbiteriano, não poderia também deixar de fazer a minha menção, né? E eu vou citar o livro de Gênesis, no capítulo 6, onde ele diz que Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Por que eu digo isso? Noé foi o primeiro armador e o primeiro prático da história da humanidade. Ou seja, Noé nos mostra que a praticagem, a armação, podem andar juntos, sem conflitos. Deu certo lá atrás. Muito obrigado, senhores. Um bom Natal e um bom Ano Novo para todos. Senhor Tiago Lima, muito obrigado por sua apresentação e convidamos o prático Portos Augusto de Lima Filho para materializar este momento tão especial para a praticagem do Brasil.